Não aguento mais esse Brasil. O Brasil não tem mais solução. Será que não? Antes de vomitar a sua raiva e a sua ignorância nas redes sociais, pensem. Hoje eu decidi dar uma pausa, que não é porque eu não moro no Brasil que a gente tem que fingir que nada está acontecendo. Eu não sei se você sabe muito bem o que é que está se passando, mas com certeza deve saber, porque é impossível. Tem no Twitter, tem no Facebook, e todo mundo conversando e falando sobre isso. E infelizmente essa morte, essa execução, ela está sendo tratada por algumas, eu diria até por muitas pessoas, de maneira desrespeitosa. Falar da morte de uma pessoa como se ela não fosse importante só porque é mais uma, é você negar o fato de que o nosso país, sim, eu não moro aí, mas também é meu país, de que o Brasil ele está indo por um caminho que muita gente acredita que não tem volta. É triste a gente chegar a essa conclusão, mas é preciso que nós vejamos o absurdo da situação. Como vocês já devem ter ouvido falar muito, eu não vou ficar aqui falando quais foram as circunstâncias que essa vereadora foi executada, o que aconteceu, porque tem muitas pessoas falando sobre isso. O meu foco aqui é te perguntar o seguinte: você acha mesmo que por toda essa violência, toda essa corrupção e toda essa desordem que está acontecendo no Brasil, será mesmo que a solução é sair daí? Que a solução é procurar fazer a vida em outro país? Será que os brasileiros não têm a capacidade de colocar ordem no Brasil? É claro que a gente tem. É claro que vocês têm, é claro que você tem. Eu tava assistindo para entender o que tá acontecendo melhor no país em relação a essa morte, a essa comoção e essa situação absurda que tá acontecendo. Eu me informo através de pessoas que sabem do que estão falando. É o canal Cadê a Chave, da Nilson do Leão. Eles também não moram no Brasil, mas eles falam dos assuntos cotidianos. Eles explicaram o porquê de toda essa comoção, que não vale a pena eu tentar explicar, porque eles já fizeram isso muito bem. Eu acho que se todo mundo que conseguiu compreender isso passasse pra frente e conseguisse convencer mais um, a gente conseguiria mudar o que tá acontecendo no país. O que eles disseram foi o seguinte: quando a política ultrapassa certos limites, devemos todos, independente se você levanta uma bandeira X ou Y, se você é a favor do partido X ou Y, de qual causa você luta, neste momento é a hora de todo mundo se unir. Porque o que aconteceu é a execução de uma mulher por aquilo que ela defendia. Os últimos tweets dela foi dizendo que o moço que tinha sido morto e que possivelmente essa conta ia estar nas costas da PM. Ou seja, ela falava aquilo que ela tinha que falar, ela se posicionava e o principal, ela representava uma classe que na maioria das vezes não tem voz, que são as pessoas da comunidade. Ela nasceu numa comunidade. Eu não vou aqui falar de uma coisa, de uma realidade que eu não sei. Eu não nasci numa comunidade, eu sou mulher, mas eu não sou negra. Eu não sei qual é o sofrimento de uma negra, eu não posso falar por ela, mas ela falava pelas pessoas, ela viveu aquela realidade. Ela tinha autonomia para defender aquilo. E ela morreu por fazer isso. A gente chegou num ponto, num absurdo tão grande, que as pessoas têm medo de andar na rua. As pessoas... E eu não tô falando só no Rio de Janeiro, no Brasil de uma maneira geral. O que tá acontecendo é muito grave. Vamos pegar em armas. Deem armas pra população. Eu não tô aqui pra dizer que armar a população é ou não é a maneira mais correta, mas eu acho que é a maneira mais burra de se fazer as coisas. Tem gente que cria briga em Facebook, em Twitter, defendendo um político. Cadê a capacidade de pensar das pessoas? Cadê a capacidade? Cadê a capacidade? Cadê o cérebro dessas pessoas? Desde quando o ser humano tem que defender um político? Desde quando a morte de uma pessoa tem que virar assunto de petralha ou coxinha? Isso, a gente chegou num ponto de emburrecimento tão absurdo que a gente tá dizendo que falar da morte dela e quantas outras pessoas que morrem. Quer dizer que a gente deve simplesmente ignorar as mortes? Quem fala isso não fala com o intuito que temos que lembrar das outras mortes, fala isso no intuito que temos que esquecer a morte dela. E a morte dela representa a tentativa de calar as pessoas que lutam pelos direitos humanos. Pelos direitos humanos. Você que tá assistindo meu vídeo, você é um ser humano. Então, ela lutava pelo seu direito. Ela defendia e ela não merecia. Ninguém tem que ser morto por dizer o que pensa. A gente não vive numa ditadura. A gente vive numa democracia.
Eu não vou ficar aqui procurando o porquê, de onde vem, que a pessoa não tem educação, que a pessoa não tem estudo, não tem informação. Você não precisa ter um diploma de faculdade para entender que alguém que luta pelos direitos humanos está lutando por um direito seu. E quem diz, e quem fala que essa morte é menos importante porque é só mais uma no meio de tantas? Colega, você não tem medo de sair na rua? Você pode morar na cidade do interior de São Paulo que tem 3.000 habitantes, mas você não se sente seguro. E é por isso que as pessoas falam, vou mudar do Brasil. Vou sair do Brasil. Será que a gente chegou num ponto que a única opção do brasileiro é sair do país? E agora você vem dizer, você tá falando isso porque você mora fora, porque você tá morando em outro país, porque você mora na Europa, você não vive a nossa realidade. Eu não saí do Brasil fugindo com medo por causa da segurança e por causa que eu não me sentia segura, porque eu tinha medo que as pessoas iam me assaltar e porque eu não podia falar o que eu queria. E as pessoas estão querendo sair do Brasil por isso. Aí a pessoa recebe uma ligação da EDF, que é a companhia de energia, e fica 20 minutos no telefone. Agora nem lembro mais onde é que eu tava, nem lembro o que eu tava falando mais. Bom, já que eu perdi o fio da meada, tive o intuito de gravar esse vídeo por querer ajudar de alguma maneira que eu possa ajudar, falando pra vocês. Pensem. Usem o cérebro de vocês. E antes de sair debatendo, xingando aquele ou fulano e beltrano porque tá dizendo X ou Y, ou porque tá defendendo, ou porque tá acusando, antes de vomitar a sua raiva e a sua ignorância nas redes sociais, pensa, pesquisa, vai atrás. E se você acha que ficar xingando o fulano e beltrano porque ele apoia o partido tal ou Y, ou dizer que aquela morte é culpa de tal, ou dizer que bem feito porque morreu estava defendendo bandido, e se fosse da tua família? E se fosse alguém que luta pelos direitos humanos, pelo seu direito, que tivesse sido calado, que tivesse sido morto, só por estar falando e por estar lutando por alguma coisa? Eu sinto muito por tudo que tá acontecendo, por esse luto. Eu sei o que é andar na rua com medo, não sei o que é que vocês estão passando, porque eu imagino que esse medo tenha sido, sei lá, multiplicado quantas vezes mais, principalmente para aqueles que vivem em condições precárias de segurança, de saúde, enfim, das coisas mais básicas para se viver. Aqui fora, a gente tem segurança sim, a gente pode andar na rua. Ontem eu saí na rua, era meia-noite, a gente tava na rua brincando de neve, eu tava com o meu celular na mão, a gente gravando o vídeo. Sim, aqui existe essa segurança. Se existisse metade dessa segurança, eu acho que as pessoas não desejariam abandonar o próprio país, a própria cultura, o lugar onde você nasceu, porque não é possível sequer defender as suas ideias sem correr o risco e sem ter o medo de ser executado por isso. Até a próxima e não esquece, Zizip, vem comigo que eu te conto.